Primeiro, Messi. Eu narrei esse jogo ontem na GE TV e eu vou falar muito mais aqui do comportamento, do espírito da seleção argentina, do que fazer uma análise tática do que foi o jogo. Resumindo, o jogo foi de um Egito que se defendeu muito bem, protegeu a entrada da sua área, colocava 8, 9 jogadores de linha dentro da área, às vezes ficava só o Salah ali na intermediária, tirava os espaços da Argentina, impedia a troca de passes da Argentina, tentava anular ali aquela zona Messi que a gente chama entre a intermediária e a linha da grande área, e tinha uma saída de contra-ataque eficiente. E o Egito, ele abre o placar numa bola levantada para a área, o goleiro pega o pênalti, e aí é o seguinte, por mais que o Egito tivesse muita proteção na sua área, ainda chegavam bolas no Schober, no goleiro, pela qualidade da Argentina, pela qualidade do Messi. Então, teve o pênalti que o Messi perdeu, o pênalti que foi em cima do Tagliafico, teve cobrança do Messi na trave e outras defesas que o goleiro começou a fazer. Uma defesa impressionante de uma cabeçada do McAllister a queima-roupa, outra que ele vai buscar no cantinho, e aí ele começa a aparecer, porque a Argentina, apesar da defesa muito bem fechada do Egito, sempre vai encontrar algum espaço para concluir, para finalizar, e o goleiro foi muito bem. Então, o goleiro muito bem, a defesa muito bem postada, as linhas muito bem fechadas, não dava espaço para a Argentina e o contra-ataque era muito veloz. E saíram 2 contra-ataques incríveis no segundo tempo. Primeiro, puxado ali pelo lado direito, com o Hassan, Salah, bola de 3 dedos, Zico, gol. Só que no início da jogada tem uma falta do Lisandro Martínez. Para mim, falta. O gol foi bem anulado. Depois, num outro contra-ataque, o Egito faz 2-0. E aí não tinha falta, não tinha nada. O Hassan leva, aí vem o Salah, começa a jogada, e aí vem uma batida cruzada para o meio da área. O Zico dessa vez completa, dessa vez é gol. E aí o Hassan depois saiu morto, de tanto contra-ataque que ele puxou. E isso pesou muito para o Egito na reta final, porque ele foi perdendo jogadores, e jogadores importantes. Ele já tinha perdido o Ashur no intervalo, saiu machucado. Ele perde o Hassan, o gás acaba no segundo tempo. Ele vai começando a perder as suas armas de contra-ataque, de saída para o ataque. E aí a Argentina desperta o senso de urgência, vai lá e vira o jogo. Eu acho que o Egito fez o que pôde. O Egito saiu reclamando muito da arbitragem. Antes do terceiro gol, houve 2 reclamações. Uma reclamação de um lance do Salah dentro da área, me parece com o Enzo. Tem um toque ali embaixo que não me parece falta, não me parece pênalti. E depois o McAllister se enrosca com um jogador dentro da área. Tem uma câmera de longe da FIFA que mostra esse enrosco. Eu só vi essa imagem até agora. Se surgiu outra no decorrer da noite, me perdoe. Nessa imagem que foi mostrada na transmissão, que a gente ficou lá no pós-jogo da GE TV repetindo exaustivamente para tirar dúvida, também não fiquei com impressão de penalidade. O Egito saiu reclamando muito, muito da arbitragem, mas e eu sei que a galera anti-Messi talvez vai comprar fácil esse discurso. Eu não sou nem anti-Messi, nem pró-Messi, nem anti-Cristiano Ronaldo, nem pró-Cristiano Ronaldo. Eu não tenho essa palhaçada. Para mim, não teve isso que eu vi, que os jogadores falaram ontem. O Zico, o Hassan, técnico do Egito, não, estão querendo entregar a taça para a Argentina. A Copa já teve momentos de ajuda para a Argentina na arbitragem. O Messi deveria ter sido expulso na estreia e depois ele mete o hat-trick, mas ele deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Ontem, eu, sinceramente, nos lances que descrevi aqui, não vi aquilo que o Egito reclamou. Muito bem. Sobre a Argentina, caráter. Ontem, no final do jogo, o Scaloni foi dar entrevista no campo. Aquela mesma entrevista dentro do campo que o Ancelotti fugiu, não quis dar no domingo, aí botou o filho dele para falar. Aí o Fred Caldeira foi brilhante na pergunta. Escuta, com todo respeito, David, por que você está aqui e não o seu pai? Brilhante. Teve a coragem de fazer a pergunta que tinha que ser feita naquele momento. Tá? Então, essa entrevista que os treinadores, os 2 falaram ontem. O Hassan, técnico do Egito, estava revoltado, estava de cabeça quente, mas ele parou ali e falou porque é a regra, é o combinado. Mas o técnico da seleção brasileira, com as suas 5 Champions, com a sua experiência, o mais bem pago das Copas, quando o Brasil é eliminado da Copa, não para ali no campo para falar, porque está combinado. Muito bem. O Scaloni parou para falar. E ele mal conseguiu falar. Mas ele teve a hombridade de ir lá e falar. Mas ele virou para o repórter e falou, olha, eu não tenho condição de falar nesse momento. Eu só tenho a agradecer o grupo que eu comando. Esses caras são incríveis. Você me desculpa, mas eu não consigo. E aí ele começa a chorar
e sai da coletiva, e o repórter era argentino, e o repórter obviamente compreendeu e estava tão emocionado quanto o Scaloni, porque futebol é isso, gente, futebol é emoção também. Atividades humanas, elas são sujeitas a emoções, fortes emoções. E as emoções são positivas, muitas vezes, para que essas atividades sejam executadas. Caráter. Eu acho que o elenco da Argentina ontem nos deu uma grande demonstração de caráter, de espírito competitivo. E a gente falou lá na transmissão, eu, a Luana Maluf, da invejinha. Invejinha boa. Quando a gente olha para o lado e vê os caras lutando do jeito que os caras da Argentina lutaram ontem. Ninguém baixa braço na Argentina, ninguém para de correr na Argentina, ninguém deixa de entregar as últimas gotas de suor que tem que entregar para virar um resultado. Até 34 minutos do segundo tempo, a Argentina estava eliminada da Copa do Mundo. E a Argentina transpirou e foi para cima, e o Romero virou atacante, e o Messi cruzou uma bola para o Romero foi lá e fez o gol de cabeça, e o goleiro tocou. Nos 2 primeiros gols da Argentina, o Schober, que estava pegando tudo, ainda tentou evitar, ainda fez o que pôde. Coitado do goleiro do Egito, ele fez o que ele pôde. Ele tocou nas duas, tanto na do Romero quanto na do Messi. Na cabeçada e no chute do Messi. 34 do segundo tempo, o Romero empata, cruzamento do Messi. 39, o Messi dentro da área dá uma porrada, o goleiro ainda toca, a bola pega no travessão e entra. 47, contra-ataque, o Lautaro cruza e o Enzo Fernandes sobe e faz o gol da vitória. Em 13 minutos, a Argentina faz 3 gols, evita a eliminação, evita a prorrogação. E quando você está muito ali vivendo a história do jogo, você vai percebendo as coisas, né? Quando a Argentina faz o segundo, na hora a gente começa a dizer ali, olha, a Argentina sentiu o cheirinho do sangue, a Argentina está com postura de quem não vai arrastar 2-2 para a prorrogação, porque ela já teve o desgaste contra Cabo Verde que não estava nessa conta, não estava no planejamento, de mais 30 minutos contra Cabo Verde, além dos 90. Então ela não vai. Ela vai virar o jogo, ela vai para virar o jogo nos acréscimos. E foi exatamente o que aconteceu na cabeçada do Enzo no contra-ataque. Então a Argentina mostrou espírito de competição. Futebol tem estratégia, você joga bem, você joga mal, tem dia que encaixa, tem dia que não encaixa, tem dia que você toma uma decisão ruim, tem dia que o teu craque perde pênalti, como o Messi perdeu mais um, tem dia que o goleiro do adversário está super inspirado. Futebol tem todo esse lado. Mas futebol também, e principalmente Copa do Mundo, tem coragem, tem coração, tem espírito. E isso tudo a Argentina mostrou ontem. O Scaloni tem total razão quando ele diz isso do grupo dele. É um grupo que se recusa, é um grupo que não para, é um grupo comprometido, altamente comprometido com o coletivo, com o sonho, com a marca a se alcançar, com um tetracampeonato, com a possibilidade de entrar para a história. É um grupo que vive os seus dramas e se fortalece a cada drama. É óbvio que o elenco da Argentina sai mais fortalecido ainda depois dos dramas contra Cabo Verde, um drama absolutamente inesperado, e o drama contra o Egito. A Argentina jogou bem? Não. A Argentina não teve uma grande atuação. A Argentina teve problemas na sua defesa? Teve problemas na sua defesa. O Scaloni fez 3 trocas ontem no time, nem todas foram tão eficientes assim. Tagliafico, Paredes e Julián Álvares foram as 3 novidades. Mas a Argentina teve alma para virar um jogo que estava perdido. A Argentina manda um recado para a Suíça e para as demais seleções, Noruega e Inglaterra, que ela pode enfrentar numa semifinal se ela passar da Suíça. Ela manda um recado, rapaziada, vão ter que suar sangue. Não tem jeito. Vão ter que suar sangue. A Argentina vai vender caro cada pedacinho de disputa em campo. Não vai ter jeito. A Argentina nos deu uma aula de como jogar a Copa do Mundo. Assim como o Cabo Verde nos deu uma aula de comportamento, de superação. Que a gente aqui, a gente está num momento, né, como seleção brasileira, como futebol brasileiro, de tentar reencontrar a nossa identidade. A gente tenta se reencontrar, se reconectar com aquilo que a gente já foi. Que a gente aprenda com o exemplo que vem do nosso vizinho aqui, que a gente aprenda com o exemplo de Cabo Verde, que a gente não aceite tão passivamente algumas derrotas, que a gente não aceite tão passivamente, porque a gente tem tamanho para não aceitar, porque a gente é a seleção brasileira. Então, que isso, assim, vai ter momentos em que a Argentina vai ter dificuldade para superar uma retranca, vai ter momentos em que a Argentina vai ter problemas na sua defesa. A Argentina levou 2 gols de Cabo Verde, galera.
E levou outros 2 do Egito ontem. Mas, às vezes, esses problemas eles vão ser superados com o espírito que você vai colocar dentro de campo. O espírito de competição. A vontade de competir. A vontade de fazer história, de conseguir marcas individuais.